Olá! E na nossa conversa de hoje a gente vai falar sobre identidade visual. Isso mesmo, um dos elementos muito importantes, muito relevantes para que a nossa presença digital seja de fato eficaz. Você sabe o que é identidade visual? Você cuida da sua identidade visual? Ou melhor, você tem uma identidade visual dentro da internet, dentro da sua presença digital? Fica comigo, eu sou a Ivna Sá e a gente tem muito que conversar neste vídeo de hoje. E para a gente falar de identidade visual, eu fiquei pensando assim um pouco, antes de entrar no aspecto mais de design, no aspecto técnico, eu fiquei me perguntando, enquanto eu me preparava para fazer esse vídeo para vocês, sobre o que é identidade. Identidade é algo tão caro, é algo que revela tanto de uma pessoa, né? A gente tem a nossa digital, né, que representa a nossa máxima identidade, mas a gente tem uma identidade que se manifesta não só nos nossos valores, naquilo que a gente acredita, mas pensando do ponto de vista estético, do ponto de vista externo, nós somos identificados, né, através da maneira como nos apresentamos, da maneira como nós somos. Então, nesse momento da minha vida, eu não tô loura, eu tô com o cabelo mais natural, né? Eu tô com um peso X, eu tenho uma pele assim, eu tenho os olhos assim. Isso tudo são elementos que configuram a identidade da Ivna, essa é a identidade visual da Ivna. Aí eu fiquei pensando, né? Imagine se todos os dias a gente se apresentasse de uma maneira completamente diferente. Por exemplo, hoje eu tô assim, aí amanhã eu gravo um vídeo eu tô loura, no outro vídeo eu tô ruiva, no outro vídeo eu tô com o cabelo trançado, eu coloco uma lente de contato e mudo a cor dos meus olhos. Ou seja, o que ia acontecer? Eu ia criar naquelas pessoas que convivem comigo uma sensação de não reconhecimento. Concorda comigo? E fiquei pensando ainda que, dentro do princípio de identidade, pessoas que mudam radicalmente o visual através do uso de uma peruca, por exemplo, aqui claro que eu não estou falando de doença, mas assim, a gente vê muito nesses filmes, né, de investigação, em que a pessoa não pode ser reconhecida, então ela põe, ou uma celebridade que não quer ser reconhecida, então ela põe uma peruca totalmente diferente do cabelo dela, ela põe um óculos escuro, põe um acessório como um chapéu, um boné. Só que na verdade ela faz isso justamente para não ser reconhecida. E onde eu quero chegar com isso? Eu quero chegar que todas as vezes em que a gente muda os elementos que constituem a nossa identidade de uma maneira desorganizada, de uma maneira não sistematizada, isso cria um problema de identidade visual. E essa metáfora que eu utilizei, partindo de um exemplo assim de uma pessoa, foi apenas um recurso didático, pedagógico, para dizer para você que a identidade visual da sua marca não pode esconder quem você é. Não pode esconder aquilo que você faz. Muito pelo contrário, ela tem que reforçar. Ela tem que ser um dos elementos dentro daquilo que no mundo da publicidade a gente chama de brand, que é um conjunto. O brand é um conjunto de ações que envolve marketing, publicidade, posicionamento, estratégia de mercado, comunicação e a identidade visual. Então, vamos pensar o que determina uma identidade visual. Uma identidade visual forte, leve, simples, sofisticada. E para isso a gente precisa se inspirar nas grandes marcas, né? Porque elas têm muito a nos ensinar. Veja bem, quando você vê uma logomarca, que é o primeiro passo de uma identidade visual, a logomarca, de uma marca como o Bradesco, de uma marca como a Apple. Olha que símbolo forte, uma maçãzinha mordida que simboliza tanta coisa, né? Tanta identidade existe por trás disso. Quando você pensa numa marca assim, da Hering, da McDonald's, um M, Renner, Riachuelo mudou um tempo atrás, qualquer uma dessas grandes marcas, o que você vai perceber? Que existe um cuidado muito grande em todas as pessoas que divulgam essas marcas em zelar pela identidade delas. Isso a gente chama, inclusive, dentro de um projeto, chama de manual de uso da marca. Por quê? Porque simplesmente eu não posso ter uma marca e a cada vez que eu for usar essa marca, eu colocar
em nome do tal discurso de para variar, para não ficar cansativo, que esse é o grande pretexto que as pessoas usam para poder dizer isso. Eu quis variar para não ficar cansativo. Só que com isso você compromete a identidade. Então existe um manual dessa marca justamente para zelar pela identidade visual daquela instituição, daquela empresa, daquela marca, daquele profissional. Isso é muito, muito relevante. A gente não pode... Observa, por exemplo, que quando você trabalha com franquias, o que a franquia oferece? Ela oferece todo o suporte para quê? Para que cada franqueado trabalhe exatamente igual ao outro. De modo que se eu tenho uma Cacau Show ou uma Boticário e elas são lojas franqueadas, elas vão ter a mesma cara, o mesmo rosto. Você não pode simplesmente, mas eu sou dona da loja, eu faço o que eu quero. Então, pessoal, eu quero dizer com isso que a gente precisa zelar pela identidade. Só que, não sei por qual motivo, a gente às vezes entendeu que isso é coisa só para as grandes marcas. Mas eu acredito que eu posso mais, você pode mais, e que nós precisamos tratar a nossa profissão, tratar o nosso negócio, ainda que ele seja pequeno, ainda que ele seja de médio porte ou de grande porte, com as mesmas características profissionais de uma grande marca. Você não precisa ter o planejamento financeiro, você precisa ter um plano de marketing, você precisa definir quanto que você investe em comunicação, quanto que você investe em impostos, enfim, quanto que você tem que pagar de impostos, você também precisa definir como que você vai usar essa marca. Então vamos lá. Identidade visual, como que eu posso conceituar? Identidade visual é um conjunto de elementos visuais, gráficos, que vão determinar a forma como você aparece para as pessoas, para o seu público-alvo. É um conjunto de elementos visuais que vão determinar a maneira como você se apresenta diante do seu público, diante das pessoas, diante do mercado. Que elementos visuais são esses? O primeiro deles, como eu falei, é a logomarca. Então, a gente precisa pensar, existe uma diferença entre logomarca e logotipo. O que é uma logomarca? Logomarca, ela tem um símbolo. Ela tem um elemento gráfico. Por exemplo, a Apple é uma logomarca. Por quê? Porque ela tem uma maçã. Ela tem um desenho. O Bradesco tem um desenho de uma árvore. Porém, a Coca-Cola não tem nenhum desenho. A gente chama de logotipo. Por quê? Porque é o tipo da letra, é o tipo, né? Tipos, inclusive, significa letras. É a fonte que é utilizada. Ela tem uma característica tão marcante que ela se torna o próprio símbolo. E tá aí a Coca-Cola como um grande exemplo, né, gente? Eu não sei quantos anos tem a Coca-Cola, mas eu sei que desde que eu conheço a Coca-Cola, a logomarca dela é a mesma letra. Quantas pessoas, quantos publicitários, quantas empresas poderiam, inclusive, ter desejado mexer nisso? Mas não, mas isso é um elemento muito forte da identidade da Coca-Cola. Entende? Então não pode ser mexido. É como se você ferisse o princípio maior da identidade de alguém. Então, a gente tem que zelar pela questão da identidade visual. E eu vejo que esse assunto é muito relevante quando a gente fala em presença digital, estar no Instagram. Por quê? Porque o que eu percebo quando eu vejo a maioria dos feeds é que não existe nenhuma identidade visual. O que é isso? Não existe uma padronização de fontes, não existe uma padronização de cores, não existe um jeito, uma estética única para se fazer os posts, ok? Cada hora é uma coisa, cada hora é algo que é feito. É a simbologia que eu tenho usado muito, que eu acho que ilustra muito bem isso. Parece um jornal de bairro. Você pega um feed e olha para ele, parece um jornal de bairro, ou seja, são vários quadradinhos completamente desconexos, em que você não vê nenhuma conexão, nenhuma ligação entre um e outro. Eles são feitos de forma aleatória. Então hoje eu resolvi fazer um post sobre Natal. Aí eu vou lá, acho uma letra, pego uma figura de Papai Noel, vou lá e coloco. Amanhã eu quero fazer um post sobre uma promoção. Eu tiro uma foto, meio que de qualquer jeito, ou eu pego uma foto de banco de imagens, coloco outra letra, outra cor, posto sobre a promoção. Depois eu quero fazer um post sobre Outubro Rosa. Ou eu quero fazer um post de uma palestra que eu vou dar. E a cada momento eu utilizo uma estética diferente, um jeito diferente, e isso cria um feed feio, sem beleza, desorganizado, nem um pouco atrativo, que não enche os olhos de ninguém.
ok? Então, identidade visual passa por tudo isso. E o bacana é que quando a gente estabelece uma identidade visual, o benefício disso não é só para o seu Instagram. O benefício disso é para tudo que você for fazer. Por exemplo, para o seu cartão de visita, né? Hoje em dia não se usa tanto cartão, mas para um timbrado, não se usa o timbrado impresso, mas você usa uma assinatura de e-mail. Para o seu site, para a capa do seu Facebook. Identidade visual. Para uma apresentação que você for fazer, você precisa preparar um super PowerPoint para uma palestra, para apresentar o seu produto. Como é importante ter essas noções de identidade visual até na hora de compor o seu trabalho. Eu gosto tanto dessa área, eu acho tão interessante. Me chama muita atenção, por exemplo, no trabalho acadêmico, quando o sujeito vai defender o doutorado dele, e ele está diante de uma banca e ele vai fazer a apresentação e ele fica usando aquela fonte Comic Sans. Vocês conhecem a fonte Comic Sans? Aquela totalmente infantil? E usa umas cores, né? Porque tem que dar contraste, aí coloca azul com amarelo. Fica uma apresentação que não tem absolutamente nada a ver com a natureza do que está se fazendo ali. Então a gente precisa entender um pouco, porque existem letras que passam uma ideia de mais seriedade, existem letras que passam uma ideia mais de despojamento e outras que são infantis. Então, se eu me apresento com uma fonte infantil, intuitivamente, assim, conscientemente, eu estou dizendo que eu sou infantil. Ivna, que coisa exagerada. Não é exagerado, eu estou falando de verdade. Nós somos tudo aquilo que nós fazemos, a forma como nós nos colocamos. Se você entrar num dado Instagram da pessoa, de um profissional, você consegue perceber se ela tem uma identidade visual clara, se ela tem uma pegada mais descolada, se ela tem uma pegada mais formal, se ela tem uma forma mais séria, enfim, você consegue perceber isso pela forma como ela faz os posts, pela forma como ela dispõe os elementos ali. E aí, eu queria trabalhar com vocês 5 elementos que eu vejo que são muito importantes para se pensar numa identidade visual eficaz, numa identidade visual forte. A primeira delas, eu queria trabalhar, é o conceito de leveza. Leveza. Acho que o mundo inteiro, sobretudo esse mundo de mídia social, já está muito poluído. Já tem muita informação, já tem muito conteúdo, muito carregado. Então, quando a gente fala em leveza, eu estou dizendo que nós podemos ser mais cleans. Cleans é mais limpos. A gente pode pensar numa identidade visual a partir dos posts que nós fazemos, em que a gente permita mais branco, mais espaço para respiro. Isso é uma coisa fortíssima. Leveza passa isso. Leveza passa uma simplificação na escolha dos arranjos que você coloca. Você precisa ter leveza. Outro dia no post no Instagram, eu tenho um quadro dentro do Instagram, do meu perfil Ivna Sá Marketing, que eu coloco um xizinho naquilo que é errado e um certinho de V assim com verde daquilo que eu entendo que é certo. Eu teria N exemplos, mas a pessoa foi fazer uma foto de comida, né? E primeiro que a foto ficou sem foco, não trabalhava a textura dos alimentos. Era um prato vermelho, ela fechou muito o prato. Então, como se não bastasse, a comida já está toda colorida e o prato ser vermelho e ainda com adornos, na hora de postar a foto, ela ainda me coloca aquelas molduras, assim, não é moldura, aqueles efeitos do Instagram, aqueles filtros, que no caso eram uns pontinhos de luz. E aí aquilo faz o quê? Aquilo polui a imagem, ou seja, essa imagem, ela já estava poluída porque ela não estava bem composta, mas ela ainda estava com um outro elemento, um adorno, que não soma em nada o objetivo de você vender aquela comida. Muito pelo contrário, ele polui. Então a gente precisa zelar pela leveza. A leveza é um dos princípios. Pense sempre em que eu posso tirar, o que eu posso tirar desse post, o que eu posso tirar dessa peça para deixar essa arte mais leve. Aposte nisso, vai por mim. A leveza é um dos princípios que vai chamar muita atenção naquilo que você for fazer. O outro princípio que eu entendo que anda muito perto com a leveza é a simplicidade. E aí a gente precisa conceituar o que é simplicidade. Simplicidade não significa simplório nem simplista. Simplicidade significa você focar no essencial. É você saber eliminar aquilo que não é interessante, aquilo que não é importante e ser simples.
Aquilo que é simples comunica muito mais do que aquilo que quer encher a gente de informação. E eu gosto muito da frase que eu sempre cito, atribuída a Leonardo da Vinci, que diz: a simplicidade é o mais alto grau de sofisticação. Quando você entra num ambiente, pensa num ambiente, é sempre legal, é uma dica muito interessante, você pensar a arte gráfica sempre pensando nos ambientes. Observe que você tem a sensação de entrar num ambiente e ver que ele está poluído, está lotado de móvel, está cheio de adorno, a decoração está pesada, as cores estão carregadas. E quando você entra naquele ambiente, é como se faltasse ar. É como se você chegasse ali e não tivesse funcionalidade, você não tem espaço para andar, não tem o que os arquitetos chamam de zona de circulação. Quando você pega uma peça gráfica e tem consegue olhar essa peça gráfica da mesma maneira como você pensa um ambiente carregado, você nunca mais vai permitir colocar no seu Instagram essas peças lotadas de elementos, de adornos, de firulas, de molduras. Enfim, é aquela trenheira que tem nesses aplicativos para você usar. Entreguei minha mineiridade naquela trenheira. E aí, o que você precisa entender? Que a arte que você faz, que você posta, que você produz, ela tem que gerar aquilo que um ambiente que é simples, simples não significa que não é bonito, não é belo, provoca. Ou seja, poucos elementos, mas muito bem dispostos, uma sensação de respiro, uma sensação de leveza, uma sensação de bem-estar. Sabe quando você entra num ambiente e fala assim, nossa, que lugar agradável? É isso, é isso. Então, opte pela leveza e opte pela simplicidade. Uma outra característica muito importante para a gente pensar na identidade visual é a legibilidade. Cuidado! Legibilidade significa capacidade de compreensão. E aí o uso da letra, o uso da fonte é muito importante, porque nem tudo que é bonito é legível, né? Outra coisa, quando você faz um post, você tem que pensar na capacidade de leitura das pessoas. Às vezes, você escolheu uma fonte para fazer a assinatura da a sua assinatura e tudo, que é uma fonte rebuscada, negrito, que em proporções pequenas ela não dá leitura. Ou ela é tão estilosa que você não consegue identificar se o A é F, tem hora que confunde, o I parece T. Então, cuidado com essas fontes que a gente chama de manuscritas, porque elas comprometem muito a legibilidade. E cuidado também com tamanho e com proporção de fundo. Quando a gente faz um post, então eu optei em colocar a letra na cor branca. Eu coloquei meu texto branco. Então eu tenho que ter um fundo que cause um mínimo contraste para que o branco seja lido. Eu não posso ter um fundo claro no fundo pastel. Eu não posso colocar uma letra branca no fundo claro, porque não vai dar leitura. Então, são pequenos detalhes que a gente tem que pensar. A nossa identidade visual não pode comprometer o entendimento da mensagem. Caso contrário, ela não vai cumprir seu papel. Então, legibilidade tem a ver com a capacidade que a pessoa que vai ver aquele post, que vai ver aquela arte, aquela logo, o que você for fazer, vai compreender daquilo. E para isso a letra tem que favorecer esse entendimento. A fonte tem que favorecer esse entendimento. Quer ver outro erro gravíssimo relacionado à legibilidade? É quando você escolhe colocar colocar texto em cima de foto. O que é isso? Você faz uma foto, a foto está cheia de elementos, o fundo, e você começa a colocar texto em cima da foto. E tem duas maneiras de fazer isso e as duas são péssimas. A primeira é quando você põe o texto em cima da foto na cor natural dela. Né? É como assim, imagina agora, tirou um retrato meu e foi lá e escreveu em cima de mim. Pelo amor de Deus, gente, isso é horroroso. E o segundo, que é muito comum as pessoas fazerem, e isso com foto no fundo de rosto é pior ainda, é colocar aquele recurso que a gente chama de marca d'água. Marca d'água é aquela transparência, é como se colocasse uma camada assim, né, que deixa a foto mais clarinha. Aí a pessoa vai e coloca o texto em cima da transparência, daquilo que a gente chama de marca d'água. E se for rosto, como eu disse, é pior ainda. A gente nunca coloca texto em cima de rosto. Qual é a dica nesse caso? Quando você for fazer uma fotografia, quando você for produzir uma imagem e você entender que você quer utilizar aquela imagem para escrever alguma coisa
anexa àquela imagem, junto daquela imagem, calcule sempre no seu enquadramento deixar o assunto, deixar o que você vai fotografar mais de lado e não centralizado. Então imaginemos aqui, ó, percebe que no enquadramento que você está vendo do vídeo, eu estou falando e eu quis colocar aqui na tela a minha hashtag, eu posso mais e você. Eu não estou centrada no vídeo. Se eu quiser utilizar um espaço depois para escrever, para fazer a capa do vídeo do YouTube, eu posso aproveitar este enquadramento, ou eu posso criar uma tarja aqui na minha direita, e aqui eu escrevo alguma coisa, eu coloco, sei lá, um triângulo azul, um quadrado, divido a tela em metade do meu rosto, metade com o fundo padrão, e com esse fundo eu escrevo aquilo que eu quero escrever. Mas jamais escrever sobre mim ou sobre um elemento que vai dar dificuldade de leitura, né? Se eu começo a escrever aqui em cima da minha roupa, qual é o recurso que eu posso utilizar se eu quero escrever assim? Aí eu coloco uma tarja transparente quando o texto for pequeno, uma coisa simples, uma tarja, e coloco o texto por cima. Geralmente eu uso isso muito como capa dos meus vídeos aqui no YouTube. Então, cuidado, a legibilidade é muito, muito importante para poder cuidar da sua identidade visual. O outro elemento que eu gostaria de tratar com vocês é a clareza. É ser claro naquilo que a gente comunica. É saber o que eu tenho que informar ali. O que eu posso colocar naquele material e o que eu posso colocar, por exemplo, na legenda. Essa coisa da clareza é tão interessante, ser claro naquilo que se diz, que é muito bom, ainda mais quando você for fazer um evento, que você for divulgar um evento, que você peça alguém para ler, para ver se ela entendeu aquilo que você está dizendo. Porque para nós é muito claro, às vezes para o outro não. Não sei se você já se deparou com um cartaz, né? Você estava diante de um mural, aí apareceu um cartaz e a pessoa falou tudo do evento, mas não falou o dia. Ou ela falou o dia, mas não falou o lugar. Ou não falou a hora. É tão relevante, gente, vem participar, mas não fala o dia que é o evento. Então, como o Instagram é uma plataforma visual, a gente tem que tomar o cuidado para não querer fazer um cartaz dentro do post. O que você tem que tomar o cuidado? Você pensa assim, o que é relevante eu informar aqui nesse post? Aí eu vou ser claro e eu trago as demais informações na legenda, no texto complementar. Porque se você for fazer um post, colocar o patrocinador, o dia, a hora, o local, a imagem, o endereço, tudo isso no post, você concorda que você vai ter fonte muito pequenininha e que você vai fazer um post poluído? Nesse caso, a minha dica é, pense numa frase forte, numa frase de efeito, numa frase que tem o poder de atrair a leitura. Sabe aquela coisa que você está passando no feed, vê uma frase, uma imagem provocativa e você acaba não resiste em não ler aquilo? Essa seria a principal técnica aí no caso. Aí você usa o poder de atração pela frase impactante. E no segundo momento, uma vez feito aquilo, teve atração, você começa a criar um post, mas define o que eu preciso ser claro aqui, o que é o mais relevante dizer. Né? Que o evento é no dia tal, né? Que as inscrições estão se esgotando, o que é importante neste post eu dizer. Então eu vou focar nisso, eu vou ser claro nisso que eu estou dizendo. Isso se chama clareza. E por fim, a característica que eu entendo como extremamente relevante quando a gente fala em identidade visual é representatividade. Ou seja, a nossa identidade visual tem que ser representativa daquilo que a gente é, daquilo que a gente vende, daquilo que a gente faz. E aí eu quero deixar um conselho para você. Quando você for fazer um plano de identidade visual, quando você for criar uma marca, você tem um negócio, não contrate qualquer pessoa para fazer isso para você. Entende? O fato da pessoa dominar um programa de computador, saber mexer nos programas da Adobe, Adobe Illustrator, CorelDRAW, Photoshop, não significa que ela seja um design. A sua marca, ela tem que ter aplicabilidade em tudo que você for fazer, desde uma camisa que você vai bordar como uniforme ou para um evento, desde o seu banner, desde o seu site, desde o seu Instagram. Pensa em uma marca que seja representativa daquilo que você é, daquilo que você faz, da beleza daquilo que você quer comunicar e mais do que isso, né? Que ela seja capaz de ter esses aspectos, clareza, simplicidade,
né? Legibilidade. Tudo isso para quê? Para fazer com que ela fique eficaz. Entenderam como é que funciona isso? Entenderam como que funcionam essas questões da identidade visual? Clareza, legibilidade, simplicidade, leveza, representatividade. E existe algum aplicativo que pode te ajudar? Eu prometo, eu vou gravar um vídeo só falando de um aplicativo que vai ajudar muito, muito, muito você no dia a dia. Porém, para fazer uso desse aplicativo, você precisa ter clareza de todos esses conceitos. Caso contrário, você abre a plataforma do aplicativo e de repente você vê um mundo de possibilidades e cai naquele erro que eu falava logo no início. O que eu vou fazer diante? Eu faço isso hoje, amanhã eu faço outro? Não. Então, se liga nessas dicas e zele pela identidade visual, porque é assim que você vai se diferenciar também no seu Instagram, na mídia social. Até o próximo vídeo.